Olá, meu nome é Diego, sou graduando do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlândia. Hoje temos mais uma videoaula sobre o curso de Lógica de Programação. Hoje vamos falar mais sobre alguns conceitos deste curso. Hoje falaremos sobre automação, a máquina ou computador em si, a linguagem de programação, o nível de uma linguagem e a IDE. Então hoje, falando sobre automação basicamente ela é um processo em que uma tarefa deixa de ser desempenhada pelo homem e passa a ser desempenhada por máquinas, sejam esses dispositivos mecânicos, eletrônicos, como os computadores, ou de natureza mista. Basicamente, como na aula anterior nós fizemos ali alguns algoritmos, né, as receitinhas de bolo e tal, e fizemos ali passo a passo na mão, né? Então, basicamente nós vamos fazer o quê? Nós vamos digitar esse algoritmo e deixar que uma máquina execute ele. Então, para que a automatização de uma tarefa seja bem sucedida, para isso é necessário que a máquina, né, que vamos utilizar, seja capaz de desempenhar cada uma das etapas constituintes do processo de automatização, execute ela com eficiência, de modo que ela garanta repetibilidade, que ela consiga repetir aquilo várias vezes. Assim, é necessário também que seja especificado com clareza cada uma dessas fases do processo a ser automatizado, bem como a sequência, o passo a passo que devem ser realizados pelo computador. Okay? Então, essa máquina que eu citei é o computador, nós vamos utilizar ela. Então, nós vamos utilizar o computador para que ele faça os cálculos e execute todo o algoritmo que nós digitamos. Então, nada mais de a gente ficar fazendo no papel, ou no caderno, ou no bloco de notas, nós vamos utilizar o computador para que ele reconheça esse algoritmo e execute ele, que faça de uma forma automatizada. Okay? Para que o computador entenda esses algoritmos, nós precisamos de uma linguagem de programação. Então, nada mais que a linguagem de programação é um conjunto de sentenças válidas de acordo com a gramática formal. É uma linguagem utilizada para escrever programas de computador. Então, tem que ser uma linguagem que o computador entenda, que ele traduza ali o que nós queremos fazer, né? Aquela receita ele traduza numa língua que o computador vem entender. Então, nós temos aí exemplos. Por exemplo, temos o PHP, temos também o C++, temos o Java e entre outras linguagens que existem no mundo. Então, existem várias além dessas três que eu citei. Então, eu citei aqui a PHP, o C++, o Java, que são das linguagens mais populares. Tá? Então, nós vamos aqui, por exemplo, no nosso curso, nós vamos utilizar aqui, de início, nós vamos utilizar a linguagem PHP, que é uma linguagem orientada a objetos, que é mais voltada para a área de desenvolvimento web. Tá? Então, aqui temos aqui um exemplo dessa linguagem de PHP, que esse algoritmo que eu coloquei aqui na tela, aqui, ele é nada mais que a seguinte forma. Eu quero que o usuário digite dois números e quero que este programa ele me dê a média destes dois números. Então, eu passei tudo isso para aqui uma linguagem PHP. Tá? Então, o computador ele vai ler isso aqui e vai entender que realmente eu estou querendo fazer isso. Então, aqui eu vou dar uma ideia para vocês. Aqui na primeira linha eu começo o meu programa, né, fazendo declaração da linguagem PHP. Eu imprimo na tela o pedido solicitando ao usuário que ele digite o primeiro número. E esse comando aqui, o computador entende esse número digitado e ele armazena no memória do computador. O segundo comando, eu imprimo de novo na tela para o usuário, eu peço a ele que ele digite o segundo número. E aqui o computador entende que esse número digitado vai ser armazenado. Então aqui eu crio uma outra variável, que ele vai receber esses números digitados, ele vai somá-los aqui e vai dividir por 2, que foram dois números digitados, vai dividir e vai ter aqui o resultado final. Então imprime que a média é o resultado dessa soma e dessa divisão. Então ele vai me dar aqui o resultado total e vai finalizar o programa. E eu vou ter na minha tela aí o resultado desse todo o algoritmo que eu fiz. Tudo automatizado, tudo feito através do computador de uma linguagem de programação, que é no nosso caso PHP. Então, nessa linguagem de programação, para o computador entender, ela existe níveis. Então, ela pode ser um nível de linguagem alto e um nível de linguagem baixo. O nível de linguagem de programação alto é um nível que se aproxima mais da maneira natural como o ser humano se comunica. Tá? O nível baixo
é um nível que fica mais distante, tá? Quanto mais distante da forma natural que o ser humano se comunica, é um nível mais baixo, que praticamente é um nível de linguagem de máquina, tá? Aqui um exemplo de uma linguagem, o assembly, por exemplo, é um nível de linguagem de máquina, tá? Então, assim, resumindo, o nível de uma linguagem corresponde o quanto mais ela se aproxima da maneira natural que o ser humano se comunica. Quanto mais próximo, é uma linguagem mais alta. Quanto mais longe, é uma linguagem de um nível mais baixo. E essa linguagem de programação, como exemplo anterior que eu mostrei ali, o programinha que recebe dois números e calcula a média, para mim fazer isso eu preciso de um programa específico, preciso de uma IDE. Uma IDE nada mais é, ela é um ambiente integrado de desenvolvimento. É um programa de computador normal. Só que esse programa ele tem características específicas, ele reúne ferramentas que nos ajudam ao desenvolvimento do software. Ele agiliza todo o processo aí para a gente estar desenvolvendo este programa, tá? Então existem várias ideias para a gente poder desenvolver o programa, existem várias linguagens. No nosso curso nós vamos começar aí desenvolvendo na IDE, que é o Eclipse, tá? Que é uma IDE que ela suporta várias linguagens de programação, por isso nós escolhemos ela, tá? Ela é um programa leve, tá? Fácil de manuseio e que você vai conseguir aí executar seu programa, vai poder testar ele, tá? De forma fácil e simples, ok? Hoje nesse curso nós falamos sobre a automação, nós falamos também sobre a máquina, o computador, falamos sobre exemplos de linguagens de programação, né? Quais são elas, exemplos. Falamos também sobre os níveis, né? Os níveis de linguagem de uma programação e falamos por último sobre o IDE, que é o Eclipse aí que a gente vai estar utilizando. Então hoje nós chegamos ao final de mais um vídeo aula, tá? Lembrando, gente, que na descrição do vídeo nós temos ali um material de apoio, temos exercícios para fixação, tá? Lembrando também que esse é a IDE, o Eclipse. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você poder fazer o download, tá? Já abrir o programa, já se familiarizando com o layout desse programa. E espero que vocês continuem conosco e assistindo as videoaulas, tá? Que em breve você vai estar programando aí, executando seus próprios algoritmos aí nesse programa. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco através dos comentários desse vídeo ou através do nosso site. Então até a próxima aula. Até mais.